Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Hoje nós viemos aqui para fazer uma resolução da prova da FUVEST do ano de 2021. Prova esta que vai acontecer no próximo domingo e por isso essa resolução vai ficar disponível para vocês no portal para que vocês possam se preparar para ela, tá? Começando aqui, ó, a prova da FUVEST, ela tem início, a prova de Biologia tem início na questão 24. Isso pode variar de ano para ano. Nesse ano de 2021 foi na questão 24. Então nós temos aqui uma questão de ecologia, uma questão da parte de biomas, aquela parte de cerrado, Mata Atlântica, que nós vamos ver o que ele está pedindo. Ó, na transição entre cerrado para Mata Atlântica, ocorre uma substituição na vegetação, que resulta em mudanças da frequência de certas características das plantas. Identifique duas mudanças decorrentes dessa transição. Então, basicamente, nós vamos ter aqui o cerrado de um lado e a Mata Atlântica do outro lado, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu preciso saber mais ou menos as características de cada uma das plantas ou cada uma das vegetações dessas regiões. Então, se eu tiver, pensa, estou no cerrado, estou indo para a Mata Atlântica. Nessa trajetória, haverá um aumento da frequência de caules e galhos tortuosos, aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Então veja, caules e galhos tortuosos é uma característica que está presente em plantas de cerrado. Folhas largas é uma característica que está presente em plantas da Mata Atlântica, justamente porque essas folhas largas aumentam a superfície e permitem com que as plantas captem mais luz em uma área sombreada, como é o caso da Mata Atlântica. Os galhos e caules tortuosos é característica de planta de cerrado. Então, nesse caso, não haverá um aumento da frequência, e sim uma diminuição da frequência. Aumento de frequência de plantas que germinam e crescem melhor sob luz direta do sol. Olha só, se eu estou indo para uma região de Mata Atlântica, eu não tenho ou vou diminuir essa frequência de plantas que crescem sob a luz direta do sol, porque na Mata Atlântica é mais sombreado, então eu tenho diminuição dessa frequência, tá? Diminuição da frequência de plantas que apresentam folhas largas também não, ok? Diminuição da frequência de caules e galhos tortuosos, aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Essa aqui está bem bonitinha, está bem redondinha, tá bom? Diminuição da frequência de plantas epífitas, ao contrário, vai ter um aumento de plantas epífitas. Lembra que as plantas epífitas são as bromélias e orquídeas. Orquídeas são aquelas plantas que ficam no alto das árvores, recebendo luz solar, competindo ali pelo espacinho ao sol, tá? Diminuição da frequência de plantas com adaptações a queimadas, sim, aí tudo bem, tá? Mas a primeira parte da alternativa não concorda. Diminuição da frequência de plantas que germinam e crescem sob melhor luz direta, sim. Aumento da frequência de plantas com adaptações a queimadas, não. Então, basicamente, era a gente saber, né, algumas das características de cerrado e Mata Atlântica e ter essa concordância de aumento ou diminuição da frequência de cada uma delas, tá bom? Por isso que a resposta da questão 24 da FUVEST 2021 é a letra C, beleza? Essa foi a primeira questão. Vamos passar agora para a segunda questão. A segunda questão da prova aqui foi a questão 25 da FUVEST 2021. É uma questão que ela associa um gráfico com resíduos sólidos, principalmente o lixo, né, que é um dos problemas ambientais que a gente tem que enfrentar na nossa vida, tá bom? Então veja o que ele está dizendo aqui. O tempo de decomposição dos diferentes resíduos sólidos condiciona a destinação de cada tipo, visando diminuir os impactos ambientais causado por seu descarte. O gráfico mostra dois grupos de resíduos sólidos, X e Y, produzidos pela população humana com diferentes tempos de decomposição. Então, analisando o gráfico, tempo de decomposição de 0 a 500 anos e X e Y aqui, grupos de resíduos. Então, veja aqui, nós temos um grupo X que tem em torno de 100 anos de decomposição, que é considerado até um tempo curto,
tá? E o outro começa do mínimo de 200 e vai até 500 anos, nós já temos um tempo muito mais longo, tá? De decomposição. Aí nós temos aqui, com base nas informações e seus conhecimentos, correto afirmar que garrafas PET fazem parte do grupo Y e sua destinação recomendada é o reuso e a reciclagem. Garrafa PET é o que? Plástico. Plástico vai ter em torno de a decomposição entre 200 a 500 anos? Não sei, talvez. Eu estou na dúvida. Oi? Não. Não chega a tudo isso, não. O que a gente mais tem, ó, o mais curto é o papel. Papel é em torno de 100 anos. Tá? O mais longo é o vidro. O vidro pode chegar a 5.000 anos. Nesse meio tempo aí a gente tem metal e plástico. Tá? Que vai variar ali entre 500 anos mais ou menos. Tá? Então, neste caso, garrafa PET faz parte do grupo Y e sua destinação recomendada é o reuso e a reciclagem. Talvez, né? Então não tenho certeza, eu não tenho, né? Estou meio na dúvida, é assim que a gente tem que atuar numa questão como essa. Eu não vou marcar essa logo de cara porque eu não olhei as outras. Embalagens de papel fazem parte do grupo Y e sua destinação recomendada é a incineração. Você pode duas vezes aqui perceber o erro, né? O papel, ele não pode ser esse aqui porque ele é o tempo mais curto de degradação, tanto que existem as campanhas para trocar as sacolas plásticas por sacolas de papel, né? Então não teria cabimento ela ter um tempo de degradação maior que o plástico, por exemplo, ou que maior que qualquer outro, plástico, vidro ou metal, tá? E outra, incineração é o recomendado? Vamos incinerar papel? Não, é reciclagem, então essa eu já descartei. Garrafas PET fazem parte do grupo X. Garrafa PET do grupo X com curto espaço de decomposição? Difícil. E sua destinação recomendada é o aterro sanitário. Vamos jogar as garrafas PET no aterro sanitário. Não é bem isso, tá? Apesar de ter, você sempre sabe que o destino mais adequado das garrafas PET é a reciclagem. Embalagens de papel fazem parte do grupo Y e sua destinação recomendada é o reuso e a reciclagem. Reuso e reciclagem sim, só que aí cai de novo naquela tabela, naquela linha do gráfico, em que o grupo Y é maior que o X e o papel, sendo de menor decomposição, não pode integrar o grupo Y. Garrafas de vidro fazem parte do grupo X? Claro que não, garrafa de vidro é o que mais demora para se decompor, tá? E destinação recomendada é incineração, nunca vi mandar incinerar vidro, né? Mas enfim, tá bom? Aí ele colocou aqui, ó, considere que os resíduos X e Y foram expostos às mesmas condições sem decomposição acelerada. Então essa, eliminando basicamente as outras, eu volto na letra A, que era aquela que me parecia mais correta, e depois de analisar todas as outras, eu concluo que realmente é a letra A. Então a questão 25 da prova da FUVEST é a letra A, beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão aqui, questão 26 da prova da FUVEST, nós temos aqui 4 gráficos dizendo o seguinte: os gráficos mostram a variação da taxa de emigração, imigração, mortalidade e natalidade de uma dada população de mamíferos ao longo de 20 anos. Uma coisa relacionada à dinâmica populacional. Para a gente saber se uma população está em crescimento, está estável, está em declínio, a gente tem que considerar 4 fatores. Eu vou considerar taxa de natalidade, mais a taxa de imigrantes, aqueles que entram dentro, olha lá em inglês, Julia Gil, dentro, imigrantes, ok? Taxa de mortalidade mais a taxa de emigrantes, exit, saída, emigrante, vai embora, tá? Isso aqui é o parâmetro que eu vou utilizar. Então, se a taxa de natalidade mais os imigrantes for maior do que a taxa de mortalidade mais os emigrantes, eu vou dizer, se isso for maior, que a população está em crescimento populacional, tá? Agora, se esse sinalzinho aqui for menor,
Se a taxa de natalidade mais a taxa de imigração for menor que a taxa de mortalidade e imigração, eu vou dizer que a população está em declínio. Mas, se este sinalzinho for de igual, igual significa estabilidade. Estabilidade. Então, a população está estável durante aquele tempo. É claro que eu vou ter sempre um intervalo de tempo para considerar isso aí, tá? Então, veja aqui. O gráfico de emigração está em constante em 200. O gráfico de natalidade está em constante em 200. Então, é como se eu tivesse aqui, ó. 200 aqui e 200 aqui. A mesma quantidade de indivíduos que nasce e a mesma quantidade de indivíduos que vai embora. Então, estão no 0 a 0 ainda. Agora, os gráficos de mortalidade. Vem crescente, tá? E os gráficos de imigração. Vem crescente também. Apesar de não ser exato esse gráfico, dá para perceber que as duas retas são aproximadamente iguais, tá? Então é como se a mortalidade fosse compensada pela imigração. Então, de certa forma, sem ter muita precisão nos números, a gente pode afirmar que eu tenho essa situação aqui, onde a taxa de natalidade e imigração é igual à mortalidade e imigração. Consequentemente, esta população estará em instabilidade, tá? Ó, ela vai, resposta é letra D, manter-se constante ao longo do período considerado, justamente por isso que a gente acabou de explorar. Tudo bem? Então, nesse caso, a questão 26, que fala sobre dinâmica de populações da FUVEST, é a letra D de dado. Próxima questão. Questão 27 da prova da FUVEST, já me perdi, acho que é a quarta questão que nós estamos fazendo, né? Uma variedade de milho BT, foi modificada com a inserção de genes da bactéria Bacillus thuringiensis, que produzem proteínas CRY ou CRY, tóxicas para insetos como a lagarta, que atacam suas lavouras. Essas proteínas bloqueiam um trato digestório dos insetos, levando-os à morte. Ele falou dos insetos, ok? Em aves e mamíferos que também se alimentam do milho, as proteínas são inativadas durante a digestão ácida, perdendo sua ação sobre esses animais. Ou seja, pelo menos aves e mamíferos são imunes a essa toxina e o milho transgênico não prejudicaria estes animais, que não é o alvo, né, da proteína tóxica, e sim as pragas da lavoura. A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um aspecto negativo dos efeitos dessa modificação genética do milho para o ser humano aumento do valor nutricional do milho, possibilidade de desenvolvimento de alergia da proteína CRY em pessoas vulneráveis. Veja só, gente. Ele não falou diretamente que vai aumentar o valor nutricional. A questão é que ele combate o inseto, a proteína combate o inseto de alguma forma. Então você vai aumentar a resistência do milho à praga. A proteína não vai aumentar a nutrição, né, do milho, ela não vai, sei lá, tem um outro aqui que ele fala... Economia da água na redução de irrigação. Ele não fala que o milho transgênico vai exigir menos água. Então não tenho essas informações. As informações que o texto me dá é que o milho transgênico produz uma toxina que mata ou que prejudica o inseto. Então, de certa forma, eu posso até aumentar a produtividade do milho porque eu vou ter menos ataque da praga, tá? Mas eu não posso falar que ele tem maior valor nutricional. Eu não posso falar que existe uma menor utilização de água na irrigação, menos tempo de maturação dos grãos, também não posso afirmar isso aqui. Facilitação da polinização de plantas, maior produtividade das lavouras de milho. Então a letra E, pelo menos na parte de favorável, é a mais plausível, que concorda com isso. Desse lado aqui os aspectos negativos. Eu não posso falar disso, de pessoas vulneráveis, porque ele falou que os mamíferos não são atingidos por essa proteína, que ela é inativada, então não posso falar sobre isso, tá? Possibilita a invasão de vegetação nativa pela planta transgênica, isso né, é um aspecto negativo, mas ele não tá, eu não tenho como afirmar isso aí. Pode até ser que uma planta transgênica se dê até melhor que uma planta nativa e cause um problema desse aqui, mas não neste caso específico que o texto me diz, tá?
Risco de extinção local de aves mamíferos insetívoros. Não tem o menor risco graças à inativação. Maior exposição dos agricultores a agrotóxicos. Teoricamente, esse milho transgênico ele vai levar menos agrotóxico, então não posso afirmar isso aí como aspecto negativo. Possibilidade de surgimento de lagartas resistentes à proteína, aí sim. Tá? Então, com o passar do tempo, essa proteína sendo tóxica vai matar as lagartas mais sensíveis e claro que devido a algumas mutações que possam haver na população de lagartas, as mais resistentes possam ser selecionadas e formar uma população resistente, o que demandaria uma outra estratégia de sobrevivência ou de criação de milhos transgênicos. Tá? Então, a resposta nesse caso é a letra E, analisando os aspectos positivos e negativos. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, com algumas questões, que algumas alternativas estão corretas. A gente olha assim e fala assim, poxa, mas parece que tem mais de uma correta. E às vezes tem. Só que eu tenho que perceber o que ele está pedindo na questão, se concorda com o que ele está pedindo. Tá? Então, às vezes tem até uma definição correta, mas não está de acordo com o que o texto pede. Beleza? Então essa foi a questão de 27, vamos agora ver a questão 28. Questão 28 da prova da FUVEST 2021, uma questão de genética, e vocês vão perceber que a FUVEST gosta muito de genética, pelo menos uma questão por ano de genética cai, e ainda com genealogias, tá? A questão FUVEST 2021 e 2020, caiu uma questão de genética tratando de genealogia. Veja só, a genealogia a seguir representa uma família em que aparecem pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. Essa doença aqui, gente, ela foi tratada no filme Óleo de Lorenzo. Então, quem puder, quem já assistiu vai saber, quem puder assistir esse filme, faça o dever de casa, é uma excelente distração para vocês, né? Nessa época de vestibulares, nessa época tensa, às vezes vale a pena parar e assistir um filmezinho. Esse filme é muito interessante, ele trata de um caso real de adrenoleucodistrofia, toda a dramaticidade, obviamente, do filme muito emocionante, mas muito interessante também, tá? Vale a pena. Aí eu tenho aqui na família, veja só, eu tenho os indivíduos afetados, que no caso são dois meninos da geração 2 e da geração 3, tá? E ele pergunta o seguinte, a relação correta do padrão de herança desta forma de adrenoleucodistrofia e a probabilidade que a criança seja afetada é, que criança? Ah, aqui, esqueci. A mulher 3-2, essa mulher aqui, está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê, tá bom? Então vamos lá, o que ele forneceu para mim? Uma herança ligada ao sexo, recessiva, uma herança ligada ao sexo, recessiva, uma herança ligada ao Y, autossômica recessiva e autossômica recessiva, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, não pode ser herança ligada ao Y. Por quê? O que vocês conseguem identificar aí que não pode ser uma herança ligada ao Y? Herança ligada ao Y obriga que todos da linhagem masculina tenham a doença. Então, se esse cara aqui é afetado, esse deveria ser afetado. Se esse cara aqui é afetado, esse deveria ser afetado. Não pode ser, tá? Não pode ser assim. Outra coisa. Autossômica recessiva, autossômica recessiva. Vamos lá. Neste caso, poderia ser autossômica? Poderia, né? Pais iguais com filho diferente. Pais iguais com filho diferente. Poderia ser autossômica, sim. Ok? Poderia ser recessiva, ligada ao X recessiva? Poderia também. Então, nas duas questões, poderia ser, tá? O que eu tenho que saber aqui, gente? Neste caso, ó, se eu tivesse pais iguais, esse aqui eu saberia, se fosse autossômica, seria azão, azinho, azão, azinho. Qual que é a chance dessa mulher, por exemplo, ser azão, azinho? Lembra? Qual que é a chance dela ser azão, azinho? Ela já nasceu, então eu vou desconsiderar que ela seria recessiva. Então seria 2/3 dela ser azão, azinho, certo? Aí, neste caso, este homem aqui, eu não sei se ele poderia ser azão, azão ou azão traço. Eu teria que fazer um cálculo. Se eu imaginasse que ele é azão, azão, eu não poderia ter essa situação, não poderia nascer, tá? Então ele teria que ter heterozigoto, eu teria que fazer esse cálculo do heterozigoto, que eu não tenho informação para isso, não tenho essa informação,
tá? Mas vamos imaginar que ele fosse heterozigoto. Eu teria aqui aquela chance de 1/4 da criança ser afetada. Então nós teríamos aqui 2/3 da mulher ser heterozigótica, 1/4 da criança ser afetada, e ele ainda pediu o quê? Só, ele não pediu em qualquer caso. Eu teria 2 × 4, 12. 1/6. 1/6 não é 75%, 1/6 não é 12,5%. Então, pela conta, não pode ser autossômica recessiva, tá? Pode ser ligado ao sexo recessivo? Pode ser. Ligado ao sexo recessivo vai facilitar a minha conta, porque se aqui esse cara é normal, ele é XAzão Y. Esse cara é afetado, ele é XAzinho Y. Consequentemente, essa mulher 2 é XAzão, XAzinho. Essa mulher 2 é XAzão, X-traço. Só que para que ela tenha uma criança afetada, eu tenho que calcular a chance deste XAzinho vir para ela. Qual que é a chance desse XAzinho ir para ela? Meio. Certo? Porque esse XAzão, você sabe que veio de quem? Do pai 3 dela, obrigatório. A mãe só tem duas possibilidades, ou dar o XAzão ou dar o XAzinho. Para ela dar o XAzinho para a mulher 3, para a mulher 2, é meio. Então agora eu sei que essa mulher 2 é XAzão porque ela é normal e tem o Azinho que pode ter vindo da mãe. O pai da criança, no caso, é XAzão Y. Então vou ter aqui essa situação. XAzão, XAzão, XAzão Y, XAzão, XAzinho e XAzinho Y, tá? Se for um menino, eu tenho esta e esta possibilidade. Se for um menino, metade ser afetado. Então, vou ter o quê? 50%. Aí tem um cara que é 50% aqui. Lembra? Aí você vai marcar. Só que eu tenho que considerar esse meio aqui. Então, a probabilidade, se a mulher for heterozigótica, tem 50% de chances do menino nascer. E aí passa a ser 1/4, que é 25%, que é a letra B de bola. Tudo bem? Então, é uma questão um pouco trabalhosa em relação a isso, porque eu não sei logo de cara distinguir qual das duas heranças, eu tenho as duas possibilidades, você vai distinguir no caso, no resultado. Talvez se você tivesse começado a fazer por essa, já sairia o resultado direto e teria mais confiança de marcar, mas numa hora dessas você vai querer fazer as duas possibilidades para ter certeza, né, se a resolução está correta, tá bom? Então esse é um exemplo de questão de genética que cai na FUVEST, um exemplo de herança ligada ao sexo, recessiva, e a FUVEST gosta bastante disso, ela não dá logo de cara o padrão de herança, ela mostra o heredograma para você descobrir, tá? Isso causa uma dificuldade um pouco a mais na questão, tá bom? Vamos agora para a questão 29. Questão 29 aqui é uma questão ainda de genética, mas não é de conta, né? Não é mendeliana, é uma questão mais cromossômica de entendimento da teoria da genética. Então veja só, considere dois genes A e B localizados em cromossomos diferentes, ó. Quando ele falar localizados em cromossomos diferentes, cadê? Tá tudo certo. Eu não consigo eliminar nenhum de cara, porque eu já procurei achando que eu vou ser esperto, né? Eu vou olhar aqui e vou ver se tem algum linkage, porque se tiver Azão e Bzão no mesmo cromossomo, eu já elimino, e não tem. FUVEST, não for tão simplório assim, né? O cara pensou, ele vai eliminar. Não, já tirou a alternativa que eu podia eliminar. E seus respectivos alelos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Uma representação possível desses alelos durante a mitose, imediatamente antes da metáfase, ou seja, enquanto eles estão ali já duplicados. Pensa, se eu tenho aqui, gente, um cromossomo duplicado, tá? E aqui eu tenho um Azão, aqui obrigatoriamente tem um Azão, porque são as cromátides irmãs gêmeas, tá bom? No seu homólogo, ou seja, aquele que pertence ao mesmo par, aqui eu tenho o Azão, aqui eu tenho que ter o Azinho e aqui eu tenho que ter o Azinho. Igual, cromátides irmãs gêmeas, aqui são cromátides homólogas, podem ser alelos diferentes, não podem ser genes diferentes, aqui não pode ter A e B, pode ter Azão e Azinho, mas aqui tem que ter Azão, Azão, aqui tem que ter Azinho, Azinho. No outro par, que eu tenho o gene B, tá?
eu posso ter Bzão aqui, aqui tem que ser Bzão. Se o Bzão for aqui, não pode o Bzinho ser embaixo, tem que ser na mesma altura, que é o mesmo locus. Bzão, Bzinho, tá? Onde é que eu tenho mais ou menos essa representação? Ó, aqui, metáfase, mitose. Aqui eu só tenho um par do azul e um par do rosa. Já está errado. Isso aqui seria uma representação talvez de meiose. Mas mesmo assim está errado porque aqui é azão e aqui é azinho. Tá? Então essa está errada. Aqui, completamente errado, azão e bezão. Completamente errado. Ok? Aqui errado, ó, azão com bezão. Está errado, não pode. Azão com azinho. Está errado, porque aqui é cromátide de irmã gêmea. Agora olha aqui. Azão com azão, cromátide de irmã gêmea. Na mesma altura no cromossomo homólogo, azinho, azinho, perfeito. No outro par, Bzão com Bzão, cromátide de irmã gêmea. Na mesma altura no seu cromossomo homólogo, Bzinho, Bzinho. Aqui é uma representação perfeita de dois pares de genes localizados em cromossomos distintos. Como é que eu faria, aproveitando o gancho, como é que eu faria uma representação de linkage com esses mesmos genes? Ó, eu poderia fazer dessa forma. Azão aqui, azão aqui. Bzão aqui embaixo, Bzão aqui. Azinho com azinho, Bzinho com Bzinho, tá? Lembra que essa combinação aqui é chamada... Ixi, travou tudo agora. Acho que entrou uns pó de giz aqui, deu uma travada. Essa combinação aqui é chamada de arranjo cis, quando os dois maiúsculos estão no mesmo lado, tá? Estão no mesmo cromossomo. Agora, se eu fizesse dessa forma aqui, ó, onde eu tivesse azão, azão, Bzinho, Bzinho, azinho, azinho, Bzão, Bzão, isso aqui é um arranjo trans. Arranjo trans, tá? Tudo bem? Alguma pergunta disso aqui? Então tá. Resposta da questão 29, então, letra A, porque o arranjo correto dos cromossomos, como ele pede, é assim. Beleza? Vamos para a questão 30. Questão 30 é uma questão que fala um pouquinho sobre biologia e química, mas muito mais biologia do que química, imagino eu, tá? Que diz o seguinte: o gás carbônico atmosférico reage com a água do mar conforme o detalhado em 1. Então, CO2 mais água do mar forma ácido carbônico, dissociação em bicarbonato e H+. Isso aqui é uma reação muito parecida com o que acontece lá no sangue. Lá no sangue venoso, onde a gente tem a participação de uma enzima chamada anidrase carbônica, que faz essa dissociação, tá, entre bicarbonato e H+, bicarbonato esse que é a principal forma de transporte do CO2 pelo sangue, ok? As condições ambientais causadas pelo aumento do gás carbônico na atmosfera influenciam em processos caracterizados pela reação 2. Então veja o que acontece. O cálcio na presença de CO3, que é um carbonato, vira carbonato de cálcio, ok? Então, a reação, ó, ela ocorre para os dois lados, tanto para a formação do carbonato, quanto para a degradação, ok? Tendo por base as afirmações, assinale a alternativa correta. Então, veja só, está muito pequenininho aqui essa letra, então vou aumentar. Presta atenção aqui, ó, lousa mágica, tuc, aumenta, olha que maravilha isso, né? Como a tecnologia touchscreen, a lousa touchscreen, facilita o nosso trabalho, né? Então a gente tem aqui, ó, o processo 1, que é aquela formação de bicarbonato e H+, resulta em diminuição da alcalinidade. Se diminui a alcalinidade, significa o que, gente? Aumenta a acidez, tá? Diminui o pH, ok? Da água do mar, comprometendo a estruturação de recifes por interferir na formação de esqueletos calcários dos corais conforme a reação 2. Tá bem bonitinha essa questão, tá? Tanto que a gente tem que lembrar que a elevação da temperatura, tá?
causa o chamado branqueamento dos corais. Tá? E aumento da acidez ou a diminuição do pH causa deformações em estruturas calcárias. Estruturas calcárias a gente pode incluir exoesqueleto, endoesqueleto, né? Que é coral endoesqueleto, ou esqueletos, exoesqueleto não é. Endoesqueleto. E também conchas. Conchas é de molusco, endoesqueleto é de corais, tá? De quinidários, ok? Processo 1 resulta no aumento da alcalinidade. Aumento da alcalinidade. Não. Comprometendo o processo de contração muscular de vertebrados marinhos por diminuir o cálcio livre disponível, como demonstrado em 2. Processo 1 não altera a alcalinidade do mar, mas compromete o processo de formação de conchas de moluscos marinhos, no qual a estrutura básica é o carbonato de cálcio, produção da reação 3, né? Não altera. O processo 1 resulta da diminuição da alcalinidade do mar, ok? Aumentando o pH. Não, diminuindo o pH. Beneficiando o processo 2. O processo 1 resulta no aumento da alcalinidade, de novo. Eliminamos dessa forma. Tá bom? Então veja que são alternativas muito parecidas, só que a gente tem, né, algumas palavrinhas-chave ali que resultam da nossa entendimento para marcar a letra A como questão correta. Tá bom? Alguma dúvida nessa? Vamos então para a questão... Que questão que é essa? 30? Vamos para a questão 31 agora. Questão 31 é uma questão de botânica para o cara não zerar a FUVEST. Presta atenção, ó. Já botei uma pressão agora, né? Não posso errar essa aqui. Considere 3 espécies de plantas X, Y, Z e suas características. A planta X não possui flores. Ela não possui flores, ela não pode ser angiosperma, tá, gente? Ó, não pode ser angiosperma, beleza? Mas é polinizada pelo vento. Se é polinizada pelo vento, polinização. É uma gimnosperma, tem grão de pólen, então não pode ser pteridófita. Já eliminei 3. Só falando da planta X. Além disso, não possui frutos, mas suas sementes são dispersas por aves. Eu já descobri quem que é a planta X, que é uma gimnosperma. A planta Y não possui flores, portanto não pode ser uma angiosperma. E já matei a questão, né? Ó. É a letra B. Então olha só, a planta X é uma gimnosperma, porque ela não possui flor, mas ela é polinizada pelo vento, então tem grão de pólen, tá? Então a gente tem, lembrando aqui que gimnosperma surge o grão de pólen. Pólen, também tem o tubo polínico, que é derivado do grão de pólen. Tubo polínico. Ok? A planta Y não tem flores, nem sementes, nem frutos, não tem nada, não tem flor, nem semente, nem fruto. Poderia até ser uma briófita, né? Mas não tem alternativa. Então isso aqui poderia ser uma briófita ou pteridófita. Lembrando que para a gente diferenciar a briófita de pteridófita, o que eu vou ter que lembrar? Para diferenciar a briófita de pteridófita? Vasos condutores de seiva presente em pteridófita, tá? Z possui flores, ai que maravilha, ó, já sei que é uma angiosperma, é polinizada por aves, tá? Além disso, possui frutos, suas sementes são dispersas por aves também. Lembra que angiospermas, as principais novidades, eu vou ter as flores e frutos, a presença do ovário, o ovário na flor, que dá origem ao fruto, né? A dupla fecundação. Essa dupla fecundação também tem a ver com a formação do endosperma. Endosperma secundário.
secundário 3N, cuja função é nutrir o embrião, não nutrir o fruto, nutrir o embrião, ok? Está dentro da semente. E nós temos também a parte dos elementos de vaso, que são células exclusivas das angiospermas pertencentes ao xilema, e elemento de tubo crivado, que são células exclusivas do floema das angiospermas. Beleza? Resposta letra B de bola, tá bom? Vamos agora para a questão 32 da FUVEST, tá acabando. Ó, falar em interpretações, olha aqui, ó. Questão 32 da prova da FUVEST é uma questão de interpretação, tá? A resposta está aqui, dentro do gráfico. Apesar da gente comentar muitas vezes que a definição de sexo nos répteis pode ser realizada pela definição, pela faixa de temperatura, como acontece em crocodilianos, como acontece em tartarugas, né? Devido a uma faixa de temperatura pode nascer só fêmea, só macho, pode ter uma mistura dos dois, que não é devido a cromossomos sexuais. Apesar de você saber essa informação, isso não seria necessário para resolver, porque a resposta está aqui, ó. A determinação de sexo em embrião de tartaruga couro depende da temperatura que o ovo foi exposto. Aqui, atenção, isso se dá relacionando a ação da enzima aromatase, que converte a testosterona em estradiol. Nós também temos essa enzima, tá, gente? A aromatase, que faz a conversão de testosterona em estradiol. A expressão gênica e a atividade dessa enzima nas gônadas são dependentes da temperatura, conforme indica a figura. Então, basicamente aqui, ó, a gente vê a atividade da aromatase e a temperatura. Veja que numa temperatura entre 24 e 26, a atividade da aromatase é muito baixa. Aí eu tenho que lembrar, o que a aromatase faz? Ela converte testosterona em estradiol, ou seja, estrógeno, que é o hormônio feminino, tá? Então quer dizer que nessa temperatura a aromatase não está ativa. Então eu tenho muita testosterona, então é muito provável que nessa temperatura, essa faixa de temperatura, eu tenha a formação de machos. Na de 26 até 28, você já tem uma atividade maior. E na de 28 a 30, a atividade dela lá em cima. Então é muito provável que toda a testosterona presente nos ovos seja transformada em estrógeno. Então nessa faixa de temperatura eu já tenho uma maior produção de fêmeas. Tá bom? Sobre a determinação do sexo em tartaruga de couro é correto afirmar: a atividade máxima da aromatase determina a diferenciação sexual masculina. A atividade máxima da aromatase transforma a testosterona em estrógeno, estradiol, que significa feminino. O maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima. Aí eu tenho que entrar um pouco no conceito de biologia molecular. Transcrição é você pegar o gene e transformar este gene em RNA. E o RNA será traduzido em enzima em proteína. Então não faz sentido você ter um maior momento de transcrição coincidir com menor atividade. Ao contrário, quanto maior a transcrição do gene, maior a produção de proteína, maior a sua atividade, tá? Em temperaturas entre 28 e 30 graus, a maioria dos embriões diferenciam-se em fêmeas. A maioria dos embriões, não todos, mas a maioria, tá? Até não tem como eu afirmar que todos se diferenciarão em fêmeas. Há equilíbrio de nascimento entre machos e fêmeas a 26 graus? A 26? Não. Eu vou ter muito mais machos, com certeza. A atividade da aromatase depende da quantidade de estradiol disponível. Não, depende da testosterona disponível, que a testosterona é o substrato no qual a aromatase atua. Então a resposta dessa questão, como vocês já disseram, é a letra C, tá? Uma questão puramente de interpretação, muito bem feita, fácil de ser resolvida, desde que você tivesse uma boa compreensão de gráficos, tá bom? E agora para a última questão dessa parte da FUVEST. Questão 33, última questão da FUVEST 2021, não podia faltar uma questão sobre doenças, né? Associando doenças virais, bacterianas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No que diz respeito a infecções sexualmente transmissíveis, você que ainda chama doenças sexualmente transmissíveis, DST, está desatualizado. O atual nome é IST, infecções sexualmente transmissíveis. Identifique a relação correta entre o grupo causador, um dos seus sintomas, e se possui
ou não a vacina preventiva, tá bom? Então vamos lá. Gonorreia, Neisseria gonorreia é uma bactéria. Ardor na uretra e secreção purulenta. Vacina. O erro tá onde? Eu não tenho vacina para gonorreia, tá bom? O resto tá tudo certinho. Beleza? Hepatite C. Hepatite C, HCV, que é uma bactéria. Hepatite é uma virose, tá? É uma doença causada por vírus. Comprometimento da função do fígado? Sim. Tem vacina? Não. Então, o único erro aí é que é um vírus, não uma bactéria. AIDS. AIDS é doença, HIV é o vírus, um retrovírus. Erupção cutânea. Erupção cutânea não é um sintoma muito comum, que seriam feridas na pele, como acontece numa sífilis, numa catapora, tá? E vacina para AIDS? Claramente não, né? Sífilis, uma doença ressurgente, aquela que após, né, os jovens diminuírem o uso de preservativo, ela retornou com força total na juventude de hoje, tá bom? Treponema pálido, que é uma bactéria, não é um verme. O nome está certo, porém o agente está errado, tá? Ferida genital externa é o cancro, ok. Tem vacina? Não. O erro está ali no verme. Finalmente, condiloma acuminado, que é a crista de galo, que é o HPV, que é o vírus do papiloma humano, também relacionado aqui ao câncer do colo do útero. Tá? Verruga de região genital? Sim. Tem vacina? Tem também. Então a resposta é a letra E. Beleza? Pessoal, então aqui encerramos a resolução da prova da FUVEST 2021, espero que vocês tenham gostado e curtam aí os nossos próximos vídeos aí, vejam a nossa próxima playlist de resolução, inclusive prova da FAMERP de 2021 que nós vamos resolver também. Beleza? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.